E aí, gente, tudo bem? Bom, então na aula de hoje a gente vai ver basicamente a quantidade de movimento e o princípio de impulso, né, e da quantidade de movimento. Bom, e aí a gente começa falando sobre aquela equaçãozinha que a gente já conhece, né, que é a equação do movimento, que é a segunda lei de Newton, que fala que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Essa equação, ela também, como a gente já viu anteriormente, ela pode também ser escrita dessa forma, né? Força resultante é igual a massa vezes o dV/dt. Lembrando que o dV/dt é a aceleração, né? Aqui, ó, é dV/dt, tá certo? Bom, sabendo que a massa m, né, de uma partícula qualquer, ela é constante, ou seja, a minha massa ela não vai mudar, eu nem vou retirar, nem vou colocar massa no meu sistema, a gente pode reescrever aquela segunda lei do movimento de Newton dessa forma aqui, ó. Então, força resultante é igual à derivada com o tempo da massa vezes a velocidade. Lembrando que se eu precisar resolver essa derivada, essa massa aqui ela vai sair porque ela é constante, ela não está modificando, né? Mas a gente coloca dessa forma, por quê? Porque quando eu tenho esse vetor m vezes v, a gente chama de quantidade de movimento linear dessa partícula, né? Que apresenta a mesma direção e sentido que a velocidade dessa partícula. Então, a m vezes v, quantidade de movimento linear, né? E a intensidade do vetor quantidade de movimento é igual ao produto da massa pela velocidade escalar da partícula, tá certo? Bom, aqui a gente tem um exemplo clássico, né, da transferência de momento ou de quantidade de movimento linear. Então, eu tenho uma bola de sinuca que está parada, eu dou uma tacada nessa bola, essa bola ela se choca com essa segunda bola aqui, transfere a quantidade de movimento linear para essa bola, né, e essa bola ela entra em movimento também, justamente por causa da quantidade de movimento. Bom, então aqui a conservação da quantidade de movimento ele é um fato que é empregado em várias situações, né, do cotidiano e é fundamental na análise das interações de curta duração, como por exemplo choque, colisões, né? Então sempre que eu tenho um choque, uma colisão, eu tenho uma transferência, né, da quantidade de movimento. Quando a gente fala dessa conservação, significa que essa quantidade de movimento ela não cessa, ela é simplesmente transferida de uma partícula para outra, de um objeto para outro. Então aqui tem um caso da batida, né? Então, quando eu tenho uma batida entre dois carros, eu tenho a transferência da quantidade de movimento entre esses dois carros, tá certo? No mesmo sentido, na mesma direção, tá ok? Então, a segunda lei de Newton ela pode ser expressa simplesmente como isso, ó, a resultante das forças que atuam sobre uma partícula é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear dessa partícula. O que é que eu estou dizendo aqui? Isso, ó, a força, né, resultante, ou somatório das forças, vai ser igual à taxa da quantidade de movimento linear, ou seja, a derivada do movimento linear com o tempo. Lembrando que o movimento linear, o L, é igual a massa vezes a velocidade, tá bom? E aqui é importante ressaltar que foi dessa forma que a segunda lei do movimento ela foi enunciada por Newton inicialmente. Depois foi que a gente chegou naquela equação da força igual a massa vezes a aceleração. Tá ok? Então aqui, se a gente tiver uma partícula que se desloca ao longo de uma trajetória, aqui, ó, uma partícula está se deslocando ao longo dessa trajetória, e se eu tiver velocidades diferentes, né, se essa partícula ela tiver uma velocidade 1 diferente da velocidade 2, a variação da quantidade de movimento ela é simplesmente massa, porque a massa é a mesma, multiplicado pela variação das duas velocidades, V2 menos V1, né? Isso aqui de uma forma tratando de um movimento vetorial, né? E a intensidade da variação da quantidade de movimento, o ΔL, vai ser igual a massa multiplicado pelo V2 menos o V1, ou a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso aí tanto faz, tá certo? E como a gente viu anteriormente, o princípio de impulso e quantidade de movimento, ele possibilita resolver questões que envolvem força, massa, velocidade e tempo. Então, sempre que eu tiver questões envolvendo essas variáveis, força, massa, velocidade e tempo, a gente trabalha basicamente com o princípio da quantidade de movimento e o princípio do impulso, né? E aí aqui a gente pode reescrever a segunda lei de Newton dessa forma diferencial, ó, FR dt. Lembrem que o FR era igual a dmv dt. Então o que é que eu fiz? Eu peguei o dt que estava aqui embaixo e passei para cá multiplicando, né? Então eu posso reescrever dessa forma, F dt é igual a dm vezes v, tá certo? E quem é esse FR dt? Esse FR dt é o que a gente chama de impulso, né? Isso aqui é o que a gente chama de impulso. Então essa equação aqui, ó, quando eu aplico essa integral de um FR, né, variando o tempo de um T1 até um T2 qualquer, a gente chama esse termo aqui
de impulso, né? Então essa equação aqui ela é conhecida como princípio de impulso e da quantidade de movimento linear, né? Ele pode ser interpretado simplesmente como uma integração, né? Como eu falei, temporal da equação do movimento. Então esse primeiro termo aqui é o que a gente chama de impulso. E como alternativa, a gente pode escrever o princípio, né? Aquele princípio dessa forma aqui, ó, como uma alternativa. Então eu tenho a quantidade de movimento para a velocidade 1 mais um impulso fornece uma quantidade de movimento num ponto ou para uma velocidade 2 qualquer. Então, se eu tenho uma quantidade de movimento inicial mais um impulso, isso aqui gera uma quantidade de movimento final, ou uma segunda quantidade de movimento. Tá bom? Então, o princípio do impulso da quantidade de movimento, né, ele fornece uma forma direta de obtenção da velocidade final da partícula. Então, às vezes, eu tenho um choque entre duas partículas e eu quero saber qual é a velocidade final que aquela segunda partícula ela vai ter. Então a gente aplica essa equação para eu poder ter uma ideia de qual é essa velocidade final, tá bom? E como eu falei, ó, essa integral aqui, ó, né, que é um vetor, ele é conhecido como impulso linear ou simplesmente impulso da força resultante, tá certo? E quando a gente fala nesse impulso, a gente está se referindo ao tempo de contato que eu tenho dessas duas partículas, tá bom? Então, se a força resultante atuando na partícula ela for constante, né, se a força resultante que atua naquela partícula ela é constante, então a gente pode reescrever aquela expressão dessa forma. Fr ΔT é igual a massa que multiplica V2 menos V1. Ou então mV1 mais Fr ΔT é igual a mV2, tá bom? Justamente pela força ser constante, eu não preciso integrar, tá certo? A força ela já é constante, tudo bem? Então, como eu tinha falado aqui, ó, o impulso linear é uma quantidade vetorial e ela mede justamente o efeito de uma força durante o intervalo de tempo em que a mesma atua. Então, é aquilo que eu comentei anteriormente. Se você tem duas bolas de sinuca, uma bola está parada. Então, a gente diz que essa bola ela tem uma quantidade de movimento que é nula, porque ela está parada, né? E aí eu dou uma tacada numa outra bola. Essa bola ela vem com uma quantidade de movimento linear. Quando essa bola que eu dei a tacada, ela se choca com a bola que estava parada, além dela transferir a quantidade de movimento para a bola, ela ainda transfere um impulso, que é justamente o tempo de contato das duas bolas, tá bom? Então essa integral aqui de f dt é o que a gente chama de impulso e a gente pode chamar de I do ponto 1 até o ponto 2, né? Que seria esse impulso aqui, tá certo? Bom, como a gente sabe que o vetor força é escrito como o somatório do fx mais fy mais fz, né? Então a gente pode escrever o impulso dessa forma. O impulso é a integral de T1 a T2 de fx mais integral de T1 a T2 do fy mais a integral de T1 e T2 do fdz. Ou simplesmente, se a gente tiver de uma forma gráfica, é essa área sobre a curva aqui, tá certo? Então, particularmente, se a força Fc ela é constante, né, assim, independente da intensidade ou na direção, o impulso que resulta dessa interação é Fc, né, que é uma força constante, multiplicado pelo T2 menos T1, que é igual simplesmente a Fc multiplicado pelo ΔT. Né? E a intensidade de impulso é dado por essa equaçãozinha aqui, ó, Fc ΔT, tá bom? Isso no caso particular, onde a força ela é constante, tá bom? Levando em consideração que essa força ela é constante, eu posso tirar aquelas integrais e eu posso trabalhar com as equações dessa forma. Tá certo, gente? Então, como eu falei anteriormente, né, como a partícula está sujeita a uma força F durante um intervalo de tempo qualquer, a quantidade de movimento final, né, da partícula ela pode ser obtida quando a gente adiciona o impulso, né, à sua quantidade de movimento inicial. É aquele caso que a gente comentou. Ó, eu tenho uma partícula com uma quantidade de movimento inicial, ela se choca com essa outra partícula aqui, ou seja, ela fornece um impulso, né, a essa partícula, né, e eu tenho uma quantidade de movimento final. Tá certo? E quando diversas forças, né, elas agem sobre uma partícula, o impulso de cada uma dessas forças ele deve ser considerado. Né? Então, a gente já viu esse caso aqui, às vezes, até no YouTube, né? Essa bolinha ela se choca com essas três bolinhas elas ficam paradas e só essa bolinha que estava no final ela sai. Justamente porque acontece uma transferência de momento entre as bolas, né, de quantidade de movimento entre as bolas, e como elas estão se chocando com as outras, a única que consegue movimentar é essa última. Né? Então, quando a gente tem diversas forças que atuam sobre a partícula, a gente trabalha com a equação dessa forma. Quantidade de movimento 1 mais o somatório dos impulsos, né, que seriam esses impulsos aqui, ó, vai ser igual
a quantidade de movimento no ponto 2, tá certo? Sempre que eu tenho mais de uma partícula. E também é possível somar vetorialmente, né, as quantidades de movimento de todas as partículas e os impulsos de todas as partículas envolvidas, caso a gente tenha essa necessidade, né? Então, o somatório da quantidade de movimento 1 mais o somatório dos impulsos vai ser igual ao somatório das quantidades de movimentos, né? E como as equações elas apresentam relações entre grandezas vetoriais, então na solução real de um problema elas podem ou devem, né, ser substituídas pelas equações componentes correspondentes, né? Dependendo de se for em x, em y ou em z. Tá certo, gente? Então era isso a nossa aula. Obrigado e até mais. Abraço.